de alguém que abriu mão de um direito. Se vocês quiserem sentar, fique à vontade. Conta a história linda de uma mãe que abriu mão de seu direito, de ter o seu filho. Eu quero falar nessa noite sobre o amor. Um amor que transcende esse amor de mãe. 1 Reis capítulo 3, verso 16 ao 28. Diz assim que certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. O rei Salomão. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na minha casa. 3 dias depois, ao nascer meu filho, esta mulher também deu luz a um filho dela, depois de 3 dias. 2 mães morando na mesma casa, uma teve um filho, e 3 dias depois, outra teve outro filho. Certa noite, estávamos sozinhas, verso 19, e certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Às vezes acontece, crianças morrerem, porque estão dormindo com seus pais, e o pai, sem querer, vira o braço sobre a criança, sobre as narinas da criança, a criança morre sufocada. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, verso 20, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs do seu lado, e pôs o filho dela morto do meu lado. E ao levantar-me na madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, vi que ele não era meu filho. Verso 22. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiam diante do rei. Verso 23. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga uma espada, e trouxeram a espada. E ele deu uma outra ordem, verso 25: corte a criança no meio, e dê metade para um e metade para outra. Verso 26: a mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva para ela, e não mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, corte-a no meio. Verso 27, o rei deu o seu veredito: não mate a criança, deem à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém? 2 mães disputando um filho. Porque uma teve um filho, infelizmente ela dormiu sobre o filho morreu. E na madrugada ela trocou os filhos, colocou o morto lá perto daquela mãe, e pegou o filho daquela mãe e trouxe para ela. E essa questão foi para o rei. E o rei não tinha como decidir, não dava para saber, não tinha DNA. Ele manda vir trazer uma espada e cortar no meio aquela criança. E a mãe verdadeira disse: não, não tem problema, deixa com ela a criança, não há problema nenhum. E aquela que não era verdadeira disse: não, corta no meio, assim nem eu nem ela. E o rei entendeu de quem realmente era a criança. Aleluia. O rei entendeu realmente de quem era aquela criança. A mãe verdadeira não queria ver o seu filho morto, mesmo que tivesse que abrir mão de criar o seu filho, mas ela não queria ver o seu filho morto. E Jesus te ama e não quer ver você morto. E você nem tem estado perto dele. Você nem tem tido uma intimidade com ele. Você às vezes nem lê a Bíblia. Passa meses e meses, você só está aqui e só ouve a palavra de Deus na hora do culto. Você muitas vezes não tem um tempo para fazer uma oração na sua casa de 5 minutos. Você não tem tido tempo para olhar para o céu e agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem te dado. Você tem sido um filho muito distante. Você é o filho muitas vezes que é criado com outro ou com outra, no sentido literal,
não no sentido literal, mas no sentido figurativo, que eu estou dizendo nessa noite, uma figuração. Você tem estado longe da presença de Deus, tão perto quando você chega na casa de Deus, tão perto de ter um relacionamento com Jesus, mas você não tem tido esse relacionamento. Satanás não importa se você vai viver ou se você vai morrer, contanto que você não seja de Jesus. E hoje é o Dia das Mães. E só tem um amor maior que o amor de mãe. O amor ágape, o amor divino, o amor que suplanta o amor materno. É o amor de Jesus para conosco. Certa vez perguntaram à mulher que tinha muitos filhos, qual era o filho preferido? E aquele filho que ela mais amava. Ela responde, nada é mais volúvel que um coração de uma mãe. O filho a quem mais eu amo, disse aquela mãe, é aquele a quem me dedico de corpo e alma. É o meu filho que está doente até que sare. O filho que eu mais amo é o filho que partiu até que volte. O que eu mais amo é o que está cansado até que descanse. É o que está com fome até que se alimente. É o que está com sede até que sacie a sua sede. É o que está estudando até que aprenda. É o que está nu até que se vista. É o que não trabalha até que se empregue. É o que namora até que se case. É o que prometeu até que cumpra. É o que deve até que pague. É o que chora até que se acalme. E como no olhar distante essa mãe completou, e aquele que me deixou até que eu reencontre. Jesus quer ter um reencontro com a sua vida nessa noite. Porque o amor de mãe é muito grande. Por isso que às vezes até o símbolo de uma religião para em Maria. Infelizmente as pessoas não entendem isso. Não entendem que Maria foi agraciada, foi uma mulher de Deus que foi agraciada. Porque naquele tempo as mulheres ficavam sem se casar. Ficavam virgens, esperando cumprir a palavra de Deus, as profecias de Isaías, para que uma mulher desse luz ao Filho de Deus. Todas queriam ser mães do Filho de Deus, e Maria foi agraciada. Mas Maria não é maior que Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele disse, mulher, lá pendurado na cruz, eis aí os teus filhos. E mostrou para aquela multidão. Eu quero falar nessa noite, em Isaías capítulo 49, e o verso 15, diz, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta, Isaías 49, verso 15. Embora ela possa, o profeta até abre um parênteses, porque tem umas mães malucas, né? Embora ela possa, mas Deus o usa nessa palavra e diz, mas eu não me esquecerei de você. Há momentos em nossa vida que nós achamos que nós estamos sós, que nós achamos que Deus esqueceu da gente. Mas quando a gente olha com muita calma para a nossa vida, observamos que não foi Deus que esqueceu da gente, nós que esquecemos Ele, nos pequenos detalhes. Se a nossa relação com Deus fosse comparada a um casamento, esse casamento já não existia há muito tempo. Porque imagina você não falar com a pessoa que você ama. Não imagina você não estar com a pessoa que você ama. Não imagina você procurar dialogar com essa pessoa que você ama. Imagina você não agradecer alguma coisa que essa pessoa fez. Essa pessoa que você ama. Se essa relação nossa com Jesus fosse comparada a um casamento, não existia mais.
Porque nós estamos vivendo um tempo que, se nós amamos Jesus, só quando nós estamos dentro desse lugar. Nós só falamos com Ele quando nós estamos aqui neste lugar. Viva com Jesus. Tenha cada momento com Ele. E você vai ver que Ele vai cuidar de todas as coisas da sua vida. Eu gosto sempre de citar Filipenses capítulo 2 e verso 5. Filipenses capítulo 2 e verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia se apegar. Verso 7 de Filipenses capítulo 2. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Interessante. Sendo ele Deus, não se apegou a isso. Mas ele veio para este mundo como forma de homem. Estando na forma de homem, não veio como rei, não veio como patrão, não veio como alguém importante na sociedade. Ele veio na forma de servo. Ele veio para servir. No verso 7 fala que ele, se encontrando na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, não uma morte natural, uma morte tranquila, um infarto, né? Não, uma morte dolorosa, devagar, aos poucos. Mas ele foi obediente. Quando eu olho para esse texto, vejo que Jesus tinha tudo para exigir os seus direitos de Deus. Ele tinha tudo para ser mal educado com aquela mulher. Quando ele chega naquele poço, que ele muda a trajetória do seu caminho, e chega naquele poço para falar com aquela mulher ao meio-dia, aquela mulher samaritana, e pede água para aquela mulher foi mal educada com ele. Quem é você para me pedir água? Sendo um judeu e nós somos inimigos, nosso povo não pode conversar. Você é maior que o nosso pai Jacó, que criou esse poço, que furou esse poço. Você nem vasilha tem para tirar água daqui, porque a minha eu não vou emprestar. A minha eu não vou emprestar, mais ou menos assim. Como lhe pede água? Você me dá dessa água, porque a água que eu tenho para te dar salta para a vida eterna. Você vai deixar de ser infeliz? Olha o amor de Jesus, irmão. Pela sua onisciência, ele sabia que ele ia ser afrontado por aquela mulher. Você sabe que você sai de um lugar e ir para outro lugar sabendo que você vai ser afrontado? Detalhe, quando você precisa fazer isso, beleza. De repente você precisa ser afrontado por alguma coisa que você fez para aquela pessoa. Ou no mínimo confrontado. Jesus não. Ele foi lá para ser confrontado e afrontado. Aleluia. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. Esse mesmo Jesus, pela sua onisciência, entrando numa cidade chamada Jericó, sabia que um homem estava em cima de uma árvore, de uma figueira, um homem chamado Zaqueu. Ele sabia, estavam conversando com as pessoas, orando por um, curando outros e andando, e sabia, lá naquela árvore, ali na frente, tem um homem me esperando. Aquele homem, ele quer me ver, mas hoje eu vou surpreendê-lo. Ele não só vai me ver, eu vou pousar, vou dormir na casa dele. E quando ele chega debaixo daquela árvore, ele para e olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu se assustou. Como é que ele sabia, que primeiro, que ele estava ali? Segundo, como é que ele sabia o nome dele? Ô Zaqueu! Desce depressa, Zaqueu, porque você queria me ver. Eu vou pousar na tua casa. Sabe o que está faltando hoje, irmãos? Nós realmente estamos na figueira. Nós realmente queremos ver Jesus, mas não estamos conseguindo ouvir Jesus mandando a gente descer da figueira.
para ele pousar em nossa casa. Nós estamos tendo um relacionamento com Deus muito superficial. Nós estamos vindo para a igreja o dia que der. Nós estamos correndo para a igreja somente quando os problemas chegam na nossa casa. Pais não estão criando seus filhos na casa de Deus, e depois que eles pegam uma certa idade, transferem para Deus o problema. E em segundo lugar, ao pastor da igreja: pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. O meu filho está desobediente, a minha filha não está nem aí. Quando a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. No caminho, é junto, não é o caminho você mostra. Artigo indefinido, olha lá, o caminho, você mostra. É no caminho, é junto, é estar juntos. Nessa noite, é o dia das mães. Eu tenho certeza que as emoções tomam conta da gente. A gente começa a fazer algumas reflexões. Hoje mamãe ligou para mim, porque eu levantei tarde hoje, e ela ligou para mim, me dando os parabéns para minha esposa. Eu aproveitei para dar os parabéns para ela também. Depois me passa durante o dia algumas imagens, algumas coisas, e alguns fatos que marcaram essa trajetória. Fatos de muita luta. De luta mesmo, para que eu pudesse estar aqui hoje. Mas aí me faz lembrar de Jesus, naquela via crucis. Tudo que ele passou, e como nós lemos aqui, que ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Obediente. Hoje nós questionamos muito. É muito difícil hoje você ser pastor de uma igreja. É muito questionamento. É muito questionamento. Ah, pastor, por que disso, por que daquilo? Porque eu não quero desse jeito, eu não quero do outro, eu quero daquele, não quero desse jeito. Ah, mas se eu tocar isso, não faça aquilo, se eu faço aquilo, eu não vou com a sua cara, por isso, onde você estiver, também não vou. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo entendimento, porque ele suplanta as razões humanas, as razões que às vezes pelos nossos julgamentos, pelo nosso olhar, nós até vamos dizer nessa noite quem deveria e quem não deveria estar aqui, pelo nosso julgamento. Mas o amor de Deus, ele suplanta esse julgamento humano. O amor que não tem largura, não tem profundidade e não tem altura. Até tem, mas a gente não consegue medir. Aleluia. É um amor muito doido. Porque quando a gente vê aquela menina Ristoff, que matou seus pais, saindo no dia das mães, no indulto para casa, nós ficamos irritados. Porque o amor cristão não passa pela gente nesse momento, de ali ter um arrependimento, e uma vida que quer ser mudada. Nós julgamos as pessoas a vida inteira por um erro que ela tenha cometido. A pessoa pode ter feito milhões de coisas boas. O único erro é o julgamento eterno. Nós somos assim. Mas Ele não. Mas Ele não. Ele nos ama. E o erro para Ele é pecado, e pecado para Ele é perdão. E perdão se alcança através do arrependimento. Porque a graça é favor não merecido de Deus para nós. Por isso que é de graça. Se dispa nessa noite da religiosidade. Se dispa nessa noite dessas meninices. Deixe de ser criança espiritual. Cresça na presença de Deus. Comece a ter um olhar diferente para as pessoas que rodeiam você. A gente vai atingindo uma maturidade na vida. A gente começa a ter um outro olhar para as pessoas. Alguns conseguem ser maduros. Outros, obviamente, vão morrer de velhos, mas vão continuando sendo crianças. Porque você chega num estágio em que você começa a olhar a atitude das pessoas e compreender, inclusive, a atitude daquela pessoa. Mesmo que aquela atitude seja de desprezo, porque o pior sentimento que um ser humano pode sentir é o desprezo. E caminha junto com a solidão. Até Jesus sentiu isso. Quando ele foi orar no jardim do Getsemane.
Ele disse para os discípulos: ficai aqui, eu vou um pouco mais acima. E naquele momento, tudo que ia acontecer na vida dele, daqui a pouco ele seria preso. Como o filme passou na cabeça dele, ele via a coroa de espinho, ele via ali o cravo que ia furar suas mãos, ele via tudo aquilo. E ele começou a entrar em depressão. Começou a entrar em depressão. A derme e a epiderme romperam a sua pele, e o sangue começou a sair, verter sangue. Os cientistas explicam isso hoje, tamanha depressão. Mas Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes desse acontecimento, ele diz que ele foi oprimido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A derme e a epiderme começou a sair sangue. E logo que ele sai daquela oração terrível que ele estava, ele se levanta e vai até os discípulos e disse para os discípulos: viu, vocês não puderam velar comigo nem uma hora sequer. Os discípulos estavam dormindo. Solidão. Por isso, quando eu olho aqui Filipenses no capítulo 2, eu vejo a maior expressão de amor de Deus para conosco. Porque se você está só, se você está na solidão, Jesus conhece e sabe o que é a solidão. Por isso, quando você orar para Ele nessa noite, Ele vai entender o teu sentimento. Se você está doente nessa noite, quando você orar para Ele, Ele vai saber o que é a doença e vai saber o que é a dor. Porque furaram o seu lado esquerdo e saiu sangue e água, furaram os seus pés e as suas mãos, e foi muito dolorido. Mel Gibson conseguiu, de uma maneira muito quase que fiel, reproduzir através de um filme, A Paixão de Cristo, o que realmente Jesus sofreu. É um filme que poucas pessoas podem ver até o final, porque a selvageria é muito grande. Mas uma coisa linda aconteceu. Por isso nós estamos aqui nessa noite, por causa desse amor, que às vezes a sua mãe te esqueceu, a sua mãe te doou, você nem sabe quem é sua mãe. E quantas pessoas, irmãos, estamos vivendo hoje dos filhos sem os pais, os filhos dos pais adotivos. Ontem mesmo estava aconselhando uma mãe, depois da solenidade que esteve aqui com as nossas crianças, aqui da instituição, da Instituto Ação Cidadão. Eu estava aconselhando aqui uma senhora que está criando um filho, que não é dela. O menino está revoltado, o menino está irritado. Nossa, eu amo esse menino. Não é? Eu comecei a aconselhá-la. E esse amor, que às vezes é um amor que nem é merecido. Que se nós olharmos para nós mesmos, como pode Jesus nos amar? Como pode Ele amar uma pessoa como eu? Tem uma canção muito linda que diz: apesar desta glória que tens, tu se importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, não é isso? Que número que é esse hino? 189? Achou aí? Mas tem uma coisa maravilhosa no verso 9. Lembra que eu disse que ele foi obediente até a morte de cruz? No verso 9, Paulo continua escrevendo, ele diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vitória, a nossa vitória está na ressurreição de Jesus. Aplauda Ele nessa noite.